Olá, meu nome é Elissa, sou estudante de Medicina Veterinária da Unimep, Taquaral de Piracicaba. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o que é a SED, né? A SED é um programa de controle populacional de animais de vida livre. O que significa a SED? Vamos lá. SED, captura, esterilização e devolução desses animais. Essa prática ela foi instituída há anos e hoje ela é bem sucedida em mais de 40 países. Iniciada no Reino Unido, se expandiu pela Europa, Estados Unidos e já é adotada no Brasil em várias cidades com apoio de ONGs, médicos veterinários, universidades e poder público. Trata-se de uma abordagem mais humana para o controle de populações de gatos comunitários e de colônias. E pesquisas demonstram que realmente é o meio mais econômico e eficaz de controle. Ao mesmo tempo, garante o bem-estar desses animais. A SED melhora a vida dos gatos, atende às preocupações, da comunidade, reduz as reclamações sobre eles e interrompe o ciclo de reprodução. A SED melhora a coexistência entre gatos de ar livre, de vida livre, e humanos em nosso ambiente. É por isso que tantas cidades estão adotando. Muitas vezes também é a única chance desses animais receberem atendimento médico para diversas enfermidades e problemas, que eles possam apresentar, além da chance de serem vacinados e esterilizados com técnicas minimamente invasivas. Estudos científicos e comunidades com programas de SED são a prova de que esse método reduz e estabiliza as populações de gatos de colônia. Os gatos são então capturados com a ajuda de armadilhas, que são construídas especificamente para esse fim, são levados a clínicas veterinárias para serem esterilizados com essas técnicas minimamente invasivas, são vacinados. Então é feita a marcação de orelha. A marcação de orelha ele é um sinal universal de todo gato comunitário que é castrado e vacinado. Em seguida, estando tudo bem, com esse gato, passado o efeito da anestesia, esse indivíduo já está pronto para retornar para o seu local de origem. Estudos científicos e comunidades com programa de SED são a prova de que reduz e estabiliza essas populações de felinos. Manter abrigos, além de oneroso aos cofres públicos e para abrigos de iniciativa privada, não são nem de longe um bom lugar para gatos. Além de todo o estresse envolvido, doenças e gastos para manter esses locais, os abrigos eles só compensam quando eles possuem um caráter provisório, Quando são locais de passagem para gatos que já são socializados, finalmente terem a chance de encontrarem um novo lar e uma nova família. Mas isso é inviável quando se trata de gatos ferais, que jamais serão socializados, ou gatos que ficam tempo demais vivendo de forma livre, gatos que há muito tempo perderam contato com os humanos. Esses gatos é praticamente impossível que eles um dia possam viver perto demais de humanos ou sequer em residências. Isso é inimaginável para gatos nessas condições. Até bem pouco tempo atrás, os gatos eles eram capturados. E se não encontravam lares em tempo hábil, eram eutanasiados. Mas isso só criava um vácuo no ambiente. Outros gatos acabavam invadindo esses lugares, ou eram abandonados nesses locais e o problema retornava. Aquele velho ditado de cuidadores, de voluntários, que é enxugar gelo. A gente vai lá, resgata esses animais, castra, coloca para doação, mas o problema continua. Esse método ele só é viável quando rapidamente a gente consegue encaminhar esses animais para novas famílias. E essa não é exatamente a realidade da maioria dos abrigos que a gente conhece no Brasil. Esses animais ficam anos nesses locais,
sem nunca terem a chance de terem uma família, né? E de terem um ambiente minimamente sadio para eles. Então isso, né, é o que conhecidamente, notoriamente, é chamado de vácuo, enxugar gelo mesmo. Esses problemas continuam, né, e parecem nunca terem fim. Os novos gatos eles se reproduzem e a população cresce. Essas antigas políticas de captura e eutanásia não são apenas cruéis e ineficazes, elas vão contra o que a maioria de nós desejamos, abordagens mais humanas e eficazes para esses felinos. Em muitos países, os animais comunitários vivem ao ar livre, né, dentro de campos universitários. E os campos estão adotando programas de sede como uma forma mais humana e eficaz de gerenciar essas populações. A sede não apenas previne a prenhez indesejada e ajuda também os gatos desses campos a se manterem saudáveis. Também beneficia a própria comunidade, nós, do campus. Um programa de sede no campus reúne pessoas que se preocupam com esses animais e reduz os comportamentos indesejáveis, de acasalamento, por exemplo, que sempre geram inúmeros transtornos, tanto para os gatos como para as pessoas que trabalham, né, e estudam dentro do campus. O SED, ele pode ser implementado com a ajuda de alunos, funcionários, professores e administração da universidade. É uma iniciativa para trabalharem juntos e criarem seus próprios programas, mas frisando que são programas a longo prazo. São necessários esforços conjuntos para colhermos os resultados e isso demanda tempo, mas a recompensa vem. Com o passar dos anos, essas colônias são controladas e vão diminuindo naturalmente, ao invés de crescerem de forma descontrolada, provocando inúmeros problemas para esses animais de vida livre e para nós. A SED Brasil já fala, né, já cita aqui o projeto dos felinos urbanos. E os felinos urbanos, essa ONG, esse projeto, eles trabalham com o termo de fechamento, né? O que seria o que seria o fechamento de colônia? Esse fechamento descreve a castração de todos os felinos residentes dentro de uma colônia, ou pelo menos 90%, 95% deles, incluindo os felinos, né, dos focos, né, comunitários da própria colônia e os errantes que acabam aparecendo nessas colônias. E normalmente esses animais errantes eles vêm de bairros adjacentes, periféricos, onde esses campos estão situados. Não é possível alcançar um manejo populacional adequado e efetivo sem a esterilização de todos, machos, fêmeas e filhotes. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm essa antiga crença, né, que programas de controle populacional é mais importante castrar somente as fêmeas ou somente os machos, que seria uma cirurgia mais fácil, o que não é verdade. Então, por que castrar as fêmeas? Em primeiro lugar, redução de doenças relacionadas ao aparelho reprodutor e das mamas, redução de chances de contraírem doenças como a AIDS felina, a peritonite infecciosa felina, a leucemia viral e demais outras situações, né, que provocam sofrimento, dor, angústia e estresse, né, a esses animais. Por que castrar os machos? Pelos mesmos motivos de castrar as fêmeas. E também reduz significativamente as chances deles contraírem essas doenças e transmitirem essas doenças. Aumenta o bem-estar, né, de toda essa população, com a redução das brigas e mordeduras, né, que envolvem os ciclos reprodutivos. A diminuição desse sofrimento, desse estresse,
pelo patrulhamento de território, né, das fêmeas, além de estabelecer um território populacional mais reduzido, com menos chances de atropelamento e envenenamento, esses gatos terão uma vida mais feliz, mais saudável, mais longa, e os ambientes onde eles vivem, né, se tornam ambientes mais saudáveis para todas as pessoas envolvidas. Também diminui a morte de filhotes, né? Conforme o período, né, o ciclo reprodutivo das gatas acontece, e são períodos longos, né? As gatas são animais que têm vários ciclos durante o ano, e elas costumam ter de 4 a 6 filhotes em média. Então a gente tem, assim, consegue ter uma dimensão do tamanho do problema. Quanto mais essas gatas procriam e há essa disputa territorial, né, nesses territórios, os filhotes também sofrem, né? Muitos deles são mortos por machos que disputam esses locais, essas colônias. Então existe aí a disputa territorial entre machos e também um enorme estresse que é gerado nas fêmeas. Lembrando que as colônias de felinos são colônias matriarcais. Então as fêmeas, elas têm mais dominância sobre aqueles territórios, os machos costumam ter um comportamento mais errante, né? Tem um tempo que ele fica ali determinado naquela colônia, mas as que permanecem são as fêmeas e seus filhotes, e elas se ajudam mutuamente. Então são animais que são muito bem sucedidos, né, na sua procriação. Então, por isso, esses esforços de diminuir essas populações são tão importantes. E não adianta mais aqueles velhos métodos de controle. São cruéis, são caros e são ineficazes. O SED hoje, inclusive já adotados pelo SED Brasil, né, e instituído em cidades por ONGs, por iniciativas, né, privadas e pelo poder público, tem se mostrado uma luz no fim do túnel para o controle desses animais, para o bem-estar desses felinos e, consequentemente, a melhoria ambiental para todos nós. Quero agradecer a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer à professora doutora Andréa Patti, né, que nos deu essa oportunidade de passar para vocês um pouquinho sobre comportamento felino, sobre o que é o SED, né, e de que realmente ele funciona. Ao longo desses 30 anos que ele vem sendo estudado através dessas pesquisas, eles vêm demonstrando que a longo prazo esse controle populacional é muito eficaz e vai reduzindo gradativamente essas populações, vai diminuindo o número desses indivíduos naturalmente, ao contrário de outros projetos que retiram aqueles animais e o problema continua. Quando essas colônias são controladas, elas vão diminuindo naturalmente e outros animais não se instalam naquele lugar, porque aqueles animais já esterilizados que vivem ali repelem a entrada de novos membros. Então é exatamente assim que funciona esse controle gradativo populacional. Obrigada.